Hoje é 22 de outubro do ano 2008, Fundação Arquivo e Memória de Santos, Projeto Memória, História Oral. Quem está falando aqui é a historiadora Sônia Maria de Freitas e quem está do meu lado é o professor Cláudio Rogério Vaz de Lorena. Então, para a gente começar, eu gostaria que dissesse seu nome, quando e onde nasceu. Meu nome é Miriam Rodrigues de Lima. Eu nasci no dia 19 de maio de 1935, em casa, que naquela época não se nascia em hospital, né? Nasci na casa da minha avó, ali na rua Marechal Peguju, do lado de onde era o gasômetro antigamente, que explodiu, aí explodiu tudo, não existe mais a casa onde eu nasci. Aqui em Santos? Aqui em Santos. O que seus pais faziam? Meu pai era fiscal de rendas do estado de São Paulo, né? Fazia auditoria. O nome dele? Francisco Rodrigues de Lima, e a minha mãe era Isaura Pinto de Lima. Ela era do lar? É, ela costurava muito para fora. 4 filhos, né? Era aquela lutinha. Queria que você falasse um pouco das suas memórias da sua infância na cidade. Olha, as minhas memórias da minha infância, a minha infância mesmo, eu não passei aqui. Porque como meu pai fez o concurso para ser fiscal, ele foi para Bauru, morei lá durante uns anos, depois eu vim para cá. Mas lá em Bauru eu pintei e bordei, né? Eu acho que até bola eu joguei de futebol com o Pelé no meio da rua. E aí eu vim para cá, e meu pai foi transferido para cá, nós viemos para cá, eu fui estudar no Colégio Canadá. Aproveitei muito, fiz grandes amigos, passeava muito, ia em bailes, a gente fazia muito baile em casa também, ia no Internacional, na Ilha das Palmas. Então a gente tinha uma vida assim boa, né? Aí depois eu comecei a namorar no Canadá e o meu pai me tirou de lá e me transferiu para o Coração de Maria, porque nós morávamos ali aqui, como é que é o nome dessa rua aqui, que tem o canalzinho aqui, que é a continuação da Rangel Pestana aqui, que nós passamos por ela para vir para cá. Então, o Coração de Maria era aqui onde é a Unimes, então ele falou, não, você vai ficar aqui perto de mim. E foi, e aí vim para cá, também fazia muita folia, muita coisa, mas era muito engraçado, porque naquela época a gente não tinha carro, meu pai não tinha carro, não tinha nada, a gente andava muito de ônibus. Então, eu tenho uma passagem assim da minha época de ensino médio, que nós íamos de ônibus, de bonde para a escola, e eu, nessa época, já morava ali no Marapé, no Curvão, e em frente à minha casa morava a família do antigo prefeito de Santos, Antônio Manuel de Carvalho. Então, nós íamos juntos para a escola, no bonde, aquela coisa toda. E muitas vezes a gente, sabe o que a gente fazia? A gente levava um despertador e sentava assim no primeiro banco atrás do motorista, e conforme ele estava andando bem depressa, assim, a gente botava o despertador para despertar e ele parava correndo. Então, eram brincadeiras assim, mais inocentes do que hoje, né? Antigamente a gente se divertia com pouca coisa, a gente se divertia, né? Você frequentava algum clube aqui na cidade? O Internacional ia no Internacional, ia no Saldanha, Ilha das Palmas. Então, sempre tinha bailinho, né? De domingo, sempre tinha baile, tinha festa. Os bailinhos eram animados? Ah, eram muito animados. A gente dançava muito, mas muito. Dançava muito. Era muito gostoso. Mas e os o Gonzaga, os adultos vigiando, né? Com certeza. Os pais iam juntos. Com certeza. Não deixava ir sozinho.
tinha o Gonzaga também, né? A parte do Gonzaga era muito interessante, porque era Cinelândia, a gente todo domingo se encontrava ali, porque na verdade tinha apenas 2 cinemas ali, né? Que era o Atlântico e o Gonzaga. Então, um pertinho do outro, a gente estava sempre ali, se encontrando, passeando, era muito divertido. E foi no Coração de Maria que você concluiu? Eu me formei de professora de magistério, né? De primeira a quarta. Eu fiz também o Conservatório Musical, e depois acabei fazendo a faculdade, porque é de música no Conservatório Musical mesmo. Você estudou algum instrumento? Piano. Piano? Piano, é. Eu fiz o curso de concertista, então tocava bem. Agora já faz muitos anos que eu não toco. E porque meu pai não me deixou estudar fora, porque naquela época aqui não tinha faculdade. Entendeu? Então ele não me deixou estudar fora. Era nem uma para São Paulo, muito rigorosa. Nem para São Paulo, nem para Campinas, que era onde tinha, né? Então eu tinha feito já a faculdade de música e ali eu me acomodei, né? Depois, então, quando começaram a vir as faculdades, aquilo tudo, eu fiz ciências na Unisantos e fiz também educação para o trabalho na Unimes. E com essa educação para o trabalho, eu dava aula até no ensino médio, eu dava aula de profissionalizante, de eletricidade, né? Mas qual foi o seu ingresso? O meu ingresso foi em 1954. Eu comecei dando aula no Colégio Barnabé, lá na São Francisco, na cidade. Fica na cidade. Ali, embaixo da subida do Morro Monte Serrato. Ali do lado da polícia também, né? Eu comecei dando aula ali em 54, dei aula até 62. Aí depois eu fui trabalhar na COSIPA. Mas conta um pouco dessa sua experiência lá nessa escola Barnabé. Os alunos eram os filhos dos operários? Não. Aí era filho do pessoal que morava por ali. E mesmo, tinham poucas escolas também, né? Não só por ali, mas às vezes vinham de mais longe para estudar. O pessoal desceu o morro para estudar? Descia o morro também, né? O pessoal que morava mais na cidade. E foi bom, foi uma experiência boa, foi muito bom. O que você ensinava? Aí eu dava aula de primeira a quarta, né? De primeira a quarta. Como é que era o ensino, né, nos anos 50? Era muito bom, né? Porque havia muito respeito entre aluno e professor, né? Então, a gente conseguia trabalhar tranquila, né? Agora, não sei já mais como está, que faz tempo que eu me aposentei. E aí eu trabalhei a ali. carreira de professor também era mais respeitada? Com né? certeza. Tinha mais dignidade, um salário mais Com certeza, digno, tudo isso. Os pais respeitavam a gente, as crianças também, né? Eu não sei nem se era respeito ou se era medo, mas que eles ficavam quietinhos e aí eu trabalhei até 62. E professor era um bom partido, né? Porque o salário era bom, né? Era um bom partido. E também a influência da minha mãe, porque minha mãe sempre dizia que mulher tinha nascido para casar, né? E que a única profissão que você podia coordenar junto, né? Com casa, filho, marido, era ser professora. Então, ela fez as 3 filhas dela serem professoras. Né? Depois cada uma foi fazendo outras coisas. Mas nós todas éramos professoras de primeira a quarta, né? O normal, né? O antigo normal, como se falava. E depois aí eu trabalhei até 62, porque eu me casei em 59, aí em 62 eu já tinha 2 filhas, né? E aí eu então pedi um afastamento, porque eu não tinha condição elas tinham uma diferença pequena de 1 ano e 7 meses, aí não dava. Então eu pedi um afastamento para poder tomar conta das crianças, né?
E quando foi em 64, é que aí então eu fui trabalhar na COSIPA. E justamente eu fui trabalhar na COSIPA, quando eu entrei na COSIPA, foi naquele mês de março e no ano da Revolução de 64, né? Então ali foi... A gente tinha medo mesmo de ir para lá. Nós íamos de trem, né? Então ali a COSIPA não era isso tudo que tem hoje, né? Ela tinha um escritório bem grande, uma parte que era dos engenheiros ficarem, um alojamento, e eles fizeram uma escola ali para os filhos daqueles empregados mais humildes, né, que moravam por ali, né? Então eu fui trabalhar lá, na COSIPA, e era assustador, porque era assim, a gente já descia do trem, então tinha aqueles montes de pedra com metralhadora, cada monte daquele tinha um policial, né? E a escola também, cada porta de classe tinha um, sabe? E o chão, assim, naquele corredor, era colchão para tudo quanto era lado, então foi difícil. Até que as coisas se acomodaram, tudo, mas também tudo é uma boa experiência, né? Porque a Baixada era uma área de segurança nacional. Era, Então, era. havia um controle maior, né? Sim, muito. Mas as condições eram muito precárias. Eram muito precárias. Cubatão, né? Condições Nossa de trabalho, Senhora. de habitação. Principalmente habitação, né? Mas nós íamos e voltávamos de trem, quando a gente conseguia, assim, uma perua que levasse, a gente ia de perua. E fiquei até 68. A escola tinha prédio próprio, assim, era um... Não era um prédio, era um tipo de um... Vamos dizer, era um tipo de um galpão bem grande, comprido, em que tinha a classe dos dois lados. Ele era coberto, claro, né? Mas ele tinha as classes todas dos lados, tinha diretoria, tinha tudo. E nós, toda a nossa parte administrativa, funcional, tudo isso, era no prédio administrativo da COSIPA. Entendeu? RH, tudo. A gente trabalhava em função... Nós éramos funcionários da COSIPA. Você lembra quantos alunos você tinha na sua classe nessa época? Não eram muitos, uns 30 e poucos alunos nessa época na classe. Não era, porque eu já trabalhei com 57, né? Você trabalhava no período da manhã ou à tarde? Às vezes de manhã, às vezes à tarde, dependendo do ano, né? Da época. E quando trabalhava de manhã, tinha que pegar o trem das 4h30 da manhã, lá no Valongo, para poder ir... Escuro ainda, né? Noite. Mas tinha que ir, né? Depois eu vim, em 68 acabou a escola, eu vim embora, né? E quando foi em 69, eu retornei para o Estado, fui dar aula lá na Zona Noroeste, aí eu já fui como professor de música. De escola do Estado ou do município? Escola do Estado. Município eu comecei em 76. Comecei no Olavo Bilac e depois dali eu trabalhei em Santos inteiro, com a prefeitura e com o Estado, porque eu trabalhei 42 anos juntando os dois. Foram 42 anos de magistério. Se aposentada dos dois? Dos dois, é. Como é que você conseguiu se manter tão jovem, tão conservada? Acho que foi por isso. Trabalhar tanto com aluno? Acho que foi por isso. Por causa eu digo que a gente que tratou com jovens muito tempo, né? E eu acho que a gente... vai tomar. Faz assim, Cláudio. Então...
Ele gosta de me aborrecer. Não, não, mas aí, então, aí eu trabalhei muito, 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 muito. Quando foi em 81, eu fiz o concurso para ser efetivada no Estado, e eu trabalhava de manhã na Zona Noroeste, das 7 às 9, vinha para casa, morava ali no Marapé, que nem uma louca desvairada, subia para Ribeirão Pires, dava aula numa escola lá que eu tinha que subir 70 degraus. Aí saía às 11h15, vinha embora, 5h15 eu já pegava o Olavo Bilac e saía às 11h30 da noite. Trabalhei muito, muito, muito. Mas eu acho que são as amizades que a gente faz, não é? Depois, os filhos também. Eu tenho 3 meninas. E o marido nunca se opôs ao fato de você trabalhar fora? Não. Primeiro ele não queria, mas depois eu convenci e fui trabalhar fora. Porque quando você começou, poucas mulheres trabalhavam fora, né? Ou eram professoras, qual era a outra alternativa para a mulher naquela época? Eu só sou professora mesmo, né? Aí eu fiz, depois de estar casada, já estar com as crianças grandinhas já, eu fiz ciências e depois fui fazer educação para o trabalho. Aí, educação para o trabalho, eu já fui fazer junto com o marido. Ele era formado em Direito, mas o sonho dele, o negócio dele era eletrônica. Então, nós fomos fazer juntos a faculdade. E eu, nessa parte de eletricidade, eu peguei muita coisa dele, né? Eu era radioamadora, telegrafista, porque fazia assim... Antigamente não tinha computador, né? Então, o radioamadorismo fazia parte. Era um hobby? Era um hobby. Era um hobby. Como é o computador hoje, você fica... Que nem eu fico até de madrugada, às vezes, conversando no MSN, entendeu? Você acompanhou os tempos, né? Eu acompanhei. Eu acho que também, pelas filhas, agora eu já tenho netos que são moços, né? Os meus netos também, tenho 2 netos já moços, então eu sempre vou acompanhando a meninada. Mas como é que era esse movimento de radioamador? Conta mais. A gente ficava, falava com o mundo inteiro, né? Falava-se com o mundo inteiro. Eu não falava inglês, mas ele falava muito bem inglês. Então, ele conversava com todo mundo, ele conversava até com a Rússia, né? A Rússia, com os Estados Unidos, com toda a Europa. O pai do Cláudio também era. E eles eram amigos, ele ia lá. E não tinha nenhum impedimento? Não, a gente fazia... frequências não, mas nós fazíamos um exame. No Ministério das Telecomunicações, tinha uma prova, tinha um exame escrito e tinha um exame de telegrafia e você, então, pegava uma licença. Entendeu? Você pegava uma licença, cada um tinha um prefixo. Eu tinha um prefixo, ele tinha outro prefixo e cada radioamador tinha um prefixo. Qual era o seu prefixo, né? O meu era PY2WN. Reproduz pra gente uma experiência. Não, era como se fosse um computador mesmo, né, Cláudio? Só que em vez de você teclar, você conversava através de microfone, conversava-se com as pessoas. Usava muito símbolo, né? Sim. É uma outra linguagem, né? Código. Código. Então, fala um pouquinho pra gente. QRT era esperar um pouco, ficar quieto. Eu agora já tô... QTH era casa, QSJ era dinheiro, QRM era nome, né? O nome da pessoa, qual é o seu QRM?
Então, era o nome da pessoa. Era uma linguagem internacional. Era uma linguagem internacional. Ainda existe, né? Existe, ainda existe. Ainda é usada. Ainda é usada. Agora, com o computador, né, tudo ficou muito mais fácil, né? E eu falava muito na telegrafia também. Porque como eu era professora de música e tocava piano, eu tive muita facilidade para escutar o som e saber qual era a letra que estavam fazendo. Entendeu? Então eu tinha muita... Acontecia de muita interferência tinha também. Pirata. Tinha ondas isso, tinha. E também tinha uma coisa, né? A gente entrava muitas vezes na televisão dos vizinhos, né? Então era aquela briga. Era vizinho brigando com vizinho só vendo, porque entrava... Só ficava escutando as conversas, né? Não, porque saía, inclusive, saía a conversa, saía na televisão da pessoa. Entendeu? A interferência era tanta, porque eu acho que era muito potente os aparelhos, que a nossa conversa saía na televisão do vizinho, a uma quadra às vezes saía. Precisava de autorização para adquirir um aparelho desse? Não, autorização para o aparelho não. Mas você tinha que ter autorização para falar. Para falar, sim. Para falar, sim. Autorização da delegacia, da polícia? Não, era do Ministério das Telecomunicações mesmo. Chamava-se Dentel. Então, lembra de algum caso engraçado aí de interferência? Não, era interferência, né? Saía briga. Os vizinhos reclamavam demais. Houve uma certa vez que o marido foi chamado para interceptar um pessoal que estava usando rádio de transmissão para atrapalhar o sermão do padre lá na igreja. Na igreja de São Judas. Na igreja de São Judas também. É. O padre estava falando, usando o microfone. Aí ele foi lá na igreja de São Judas arrumar toda a parte de elétrica para o padre Chiquinho. Naquela época já era o padre Chiquinho. Ele foi lá, arrumou tudo, botou alto-falantes novos, tudo, arrumou tudo para ele, para não... botou filtro, tudo. Era difícil detectar quem estava, quer dizer, os piratas da época, né? Impedir interferência nas ondas. Mas acontece que na casa onde tinha o aparelho, as antenas eram enormes, então já se sabia, né? Já se sabia, eram aquelas antenas enormes. Né? Então, já se sabia de onde vinha. Não dava para esconder. Mas foi muito bom. Eu, quando fiz... Vocês nunca chegaram a entrar na frequência da polícia, não? Não, eu acho que não. Mas, por exemplo, a gente fazia muito assim... às vezes tinha gente que estava passando mal, não sei aonde. Teve até uma época, um dia em que uma pessoa estava passando mal, acho que era em Goiás, e a família era daqui, estava aqui, morava inclusive na cidade, bem aqui nesses pedaços bem ruins. Eu sei que nós tivemos que sair de madrugada para ir atrás da pessoa que estavam chamando, era numa dessas casas de diversão. Aí tivemos que pegar a moça, levar lá em casa para conversar e tudo, fazer. A gente fazia muita coisa assim, né, Cláudia? A gente aproveitava. Também, né? Tinha. Além de diversão, tinha com certeza, com certeza. E muitos amigos, né? Muitas festas, muitas coisas, aqueles bailes das classes liberais que eram muito bons aqui, tudo muito bom. E eu tenho uma passagem pela Faculdade de Artes Industriais, que essa daí foi engraçada. Eu era diretora lá na Zona Noroeste. E eu fazia faculdade à noite. Então, quando
eu vinha quase todo dia, mas às vezes precisava faltar alguma coisa, mas quando tinha prova, eu tinha que vir de qualquer jeito. Então, eu largava a escola com a assistente e vinha. E passava em casa e para pegar o marido para vir para cá. E nós chegamos para fazer a tal prova de desenho. Aí, chegamos atrapalhados. Aquele negócio todo. O professor deu uma prova para mim, outra prova para ele, ele sentou na frente, eu sentei atrás. E aí eu fiquei cutucando ele, porque eu não tinha estudado. Eu tinha trabalhado o dia todo, né? E aí eu comecei a cutucar ele, deixa eu. Aí o professor disse, olha, vocês conservem porque eu não tenho outra prova para dar para vocês. Essas são as últimas. Falei, tá bom. Aí comecei a fazer a prova. Chegou uma hora, eu falei, fulano lá, não lembro bem o nome dele, me dá outra prova. Aí ele falou, não tem, eu disse para você que eu não tinha prova. Aí eu falei, mas pelo amor de Deus, me dá outra prova. Aí eu fiz uma sujeirada aqui, eu preciso de outra prova. Ele, não, mas não tem outra prova, não tem isso aqui. O marido olhou para trás assim, falou para ele, dá outra prova para ela. Aí ele falou, mas por que eu vou dar outra prova para ela? Porque ela cola tanto de mim que ela colou o meu nome. Essa carinha de santo, né? Ela colou tanto de mim que ela colou meu nome. Aí ele me deu uma prova, botou um lá, outro cá. Tem passagem boa. Houve algum momento em que vocês, pelo menos, tenham tentado em alguma prova se comunicar via código Morse? Não, porque também não dava nem... Aquilo faz pipi, né? Mas batendo com o lápis sobre a mesa e tal. Ah, sim, mas não... Porque eu sabia mais que ele, quer dizer que aí não dava. Dominava o código Morse também. Melhor, Tinha ouvido, né, por causa da música. Eu dominava. Quando fui fazer o concurso, eu fui fazer 2. Um porque era para tipo de estagiário e depois o outro para ser fixo. A turma de Santos, assim, os amigos, todo mundo ia fazer exame no mesmo dia que nós íamos lá para Brasília para fazer exame. E ia todo mundo comigo, porque a gente sentava numa salinha pequena, eram poucas pessoas, e eu ia, e todo mundo ia colando de mim também. Aqueles homens colando de mim. Mas é isso aí, não tem assim muita coisa. Foi muito bom, entendeu? Eu fiz boas amizades. Né? Você vê o meu amigo aí, a mulher dele também. São amizades de 40 anos, 50 anos que eu tenho até hoje. Né? E 3 filhas, 5 netos. O que as tuas filhas fazem? 2 são professoras e uma é advogada. Quer dizer, seguiram a profissão dos pais. A primeira e a última são professoras, e a do meio é advogada. A minha mais velha, ela é assistente de direção numa escola da prefeitura, Maria Luísa Alonso. E elas seguiram a profissão dos pais, agora não sei. Reclamam muito da situação atual do ensino para você? Olha, pois é, isso que eu digo, naquele meu tempo as coisas eram boas, né? Mas eu estou aposentada da prefeitura, que foi a última vez, há 13 anos. Então, naquela época já estava ficando um pouquinho difícil. Mas pelo que eu escuto hoje, não dá para aguentar, né? Está muito difícil lecionar, né? Como era ensaiar as turmas de formatura? Isso daí eu fazia bem feito, né? Fazia. Fazia bem feito. Conta
Conta um pouquinho. Eu fazia umas formaturas, umas escolas da prefeitura muito bonitas. Não é porque... Mas eram muito bonitas. Mas era uma tristeza, né? Já naquela época já era uma tristeza para ensaiar a meninada de 8ª série. Eles só queriam fazer bagunça, eles só queriam... Mas eu fazia umas... Não é porque era eu que fazia, não, mas eu fazia umas formaturas bem bonitas. Eu me lembro de uma que a gente fez aqui no Sesc, né? Encheu o Sesc todinho. Foi muito bonita. Na época da ditadura também era obrigada a cantar o hino nacional antes da aula, né? Era, mas de primeira a quarta, eles pelo menos segunda-feira, acho que cantam até hoje, né? Pelo menos que eu saiba, assim, acho que na segunda-feira, acho que eles cantam, né, a bandeira. Acho que até hoje eles fazem isso. Mas era uma briga para eles aprenderem o hino nacional, viu? E a sua experiência no ensino médio, como é que foi? No ensino médio, Em relação a eletricidade, É. foi uma experiência. Eu tinha que escutar os alunos perguntando para mim: professora, a senhora vai dar aula de eletricidade? Eu digo sim. E quem é que vai subir no poste para mexer nos fios? Mas foi bom. Foi bom. Tudo é bom. Tudo é uma experiência, tudo é bom, né? Mas o que você gostava mais? Da música, da eletricidade, do rádio amador? Não, o que eu gostava mais era da Faculdade de Ciências e gosto até hoje é da matemática. Até hoje, a matemática é... Tanto que a minha filha foi fazer matemática por influência minha, mais velha. Ela fez matemática por influência minha. Dentro dessa sua visão de matemática, é certo que você desfrutasse assim de uma habilidade em fazer aquelas combinações de horário. Como é que era fazer o horário naquela época? Olha, era demorado, porque tinha, às vezes, escolas que tinham 30, 40 classes, né? Então, você tinha que combinar, e não sei quantos professores. Então, você tinha que combinar ali o horário para não bater um com o outro, entendeu? Então, demorava. Às vezes, eu levava 2, 3 meses sem dar aula ali em cima, porque às vezes o horário estava pronto já, né? E aí vinha porque precisa mudar, porque eu peguei aula em outra escola e não dá mais para dar aula nesse horário. Então eu ficava ali, fazendo o que pudesse, e às vezes ficava 2, 3 meses sem dar aula, só fazendo horário. Eles diziam que eu fazia de propósito, mas não é verdade. Não é verdade. Eu acredito que você, nessa habilidade, você procurava acertar a vida de todo mundo. Sempre. Sempre, 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 sempre. Sempre procurando acertar a vida de todo mundo. Eu até hoje não sei a ginástica que eu fazia, né? Porque no fim dava certo. Mas foi muito bom. Minha infância foi muito boa. Minha juventude foi muito boa, muito boa. Dancei muito, passei muito. Santos sempre tinha festa, né? E essa praia aí, né? Que isso daí é uma coisa de... Todos os lugares que eu já fui na minha vida, eu não vi ainda uma praia, um jardim assim. Não existe. E olha que eu já conheço um bocado de lugares. Mas não existe essa praia, esse jardim. Eu tenho uma irmã que tem um apartamento de frente para o mar ali, no 13º andar, então às vezes eu fico ali naquele terraço olhando e digo, mas como a nossa cidade é bonita, meu Deus do céu. E é muito bonito. Eu acho a praia, assim, maravilhoso. Em contrapartida, em relação a esse, melhor dizendo, a esse espaço
bonito, esses jardins que são até cotados no livro de recordes. Eu acho, o que você acha daquele ponto da praia que é margeio, segue a orla da praia todinha de Santos? O que você acha do espaço chamado democrático? Eu acho que... Acho bom, né, Cláudio? A gente, porque, afinal de contas, porque tem países que você, para entrar na praia, você tem que pagar, né? Estados Unidos é um. Você, para ir à praia, dependendo da praia que você tem que pagar para entrar. Então, aquilo ali é uma coisa que é de todo mundo, né? Não só nosso, como de todo paulista que desce, pessoal do interior, né? Então, eu acho que democrático você não paga nada, é uma coisa que é de graça, né, para você ir muito bem cuidado. Ir à praia, frequentar a praia, sempre fez parte da sua vida, desde pequena? Não. Eu comecei a frequentar assim, mais a praia já depois de grande, já de casada e tudo. Não era muito, não, porque meu pai não deixava, né? Meu pai era muito bravo. Meu pai era uma fera, hein? Meu pai era muito bravo, muito bravo. Ele trazia os filhos ali. Agora, com o tempo, claro, quando você é jovem, você enfrenta, você briga, você isso, você aquilo, aquilo. Mas com o tempo, hoje não, já há muito tempo atrás, eu vi que foi bom ele ter criado a gente assim. Foi bom. Porque ele criou 4 filhos que não deram um problema para ele, todos estudaram, todos trabalharam, todo mundo teve sua vida, não demos assim nenhum desgosto para ele, né? Porque hoje as coisas estão muito, muito fáceis, né? Os pais fazem, sei lá, eu não sei. A cidade está muito diferente da Está muito cidade diferente, da muito. sua infância, da sua Muito, adolescência, muito né? diferente, muito diferente. O que você acha que deteriorou, melhorou? Como é que você vê a cidade hoje? Eu acho que tudo ficou diferente, né? Tudo ficou diferente. A sociedade ficou diferente, né? Os jovens ficaram diferentes. Tudo ficou diferente. As escolas, a facilidade disso, daquilo, de ter isso, ter aquilo, né? Mas o que foi que aconteceu com a cidade? Por exemplo, tudo, né? Que aqui tem tudo, né? Naquela cidade época cresceu não tinha muito. muito. Naquela época não tinha nada. Nada, não tinha nada. Mas a vida era melhor antes que agora? Acho que também a gente não tinha tantas preocupações, né? Eu acho que a vida era melhor. Por quê? Sei, porque sim. Acho que não tinha tanta insegurança, não é? Hoje você vive com uma insegurança dentro da sua casa, não é verdade? Agora, porque aqui Santos é uma cidade, assim, que até que não tem muitos problemas com esses bandidos que andam por aí. Mas você tem que estar sempre alerta, né? Você tem que estar sempre alerta. Você não pode deixar as coisas acontecerem, porque depois não adianta mais. Que nem dizia meu pai, depois da porta arrombada, não adianta fazer nada, né? Mas você não acha que a população cresceu muito? A qualidade de vida também melhorou? Muito, a qualidade de vida melhorou também, né? Também melhorou, porque agora aqui, por exemplo, para os jovens de hoje tem não sei quantas faculdades de todos quantos são cursos, de todos os cursos, né? Tem lugares para eles, como eles falam, a balada, né? Tem lugares bons, lugares que, mais ou menos, mas tem muito lugar onde se distrair, onde passear. Então, eu acho que... E hoje as coisas para eles também estão mais fácil, né? Hoje o menino faz 18 anos, entra na faculdade e o pai já dá um carro de presente. Né? Conta um pouco do carnaval na sua infância e juventude. Bom, o carnaval
era assim uma coisa à parte. Até hoje o carnaval para mim era coisa que eu não deixava de ir. Muito bom. Eu ia no Carnaval do Internacional, que era durante muito tempo, foi o melhor do estado de São Paulo. Entendeu? Então a gente ia para lá, eu fazia assim, você acredita que eu passava, quando começava a abrir, um mês antes começava a abrir para comprar as mesas para o baile de carnaval. Então, por exemplo, eu ia começar num sábado, né, a vender as mesas. Eu ia para lá às 10 horas da noite de sexta-feira, sentava na escadinha lá, mas eu a primeira para comprar a mesa. Porque eu comprava de pista, comprava sempre nos mesmos lugares, entendeu? Para não ficar muito lá em cima. E os bailes eram muito animados? Muito, muito bons. A lança perfume, mas a lança perfume não era para o que é hoje, né? A lança perfume na nossa época não era para que a meninada hoje faz, tanto que proibiram, né? A lança perfume era para jogar um no outro. A maior maldade que eles faziam era, às vezes, espirrava no olho, né? Mas não tinha lança perfume, tinha tudo. A gente aproveitava muito. E o carnaval na rua, como é que ele se manifestava? Eu não peguei muito essa época de carnaval na rua. Na minha época não tinha carnaval na rua. Não tinha? Não peguei muito. O carnaval na rua em Santos, ele não existia. Existia nos clubes. Depois aí os clubes foram terminar e começaram a ter os desfiles aqui. Depois de uma época aí, então eles pararam e agora esse ano voltou de novo, né? Que fizeram lá um sambódromo lá na Zona Noroeste. Agora tem os desfiles, porque os desfiles eram na praia. Entendeu? Era muito bom. Mas puseram lá longe, porque acho que o pessoal da praia reclamou, né? Que fazia muito barulho, que... Então, não. E o banho da Doroteia? Ah, Você e era lembra? bom, o banho da Doroteia também. Que eles andavam sempre vestidos de mulher, né? Era muito divertido. Muito divertido. A diversão da juventude daquela época é diferente de agora, que nem eu digo. A gente ria, e eu sou muito de rir, então a gente se divertia com qualquer coisinha, qualquer coisa. Era muito bom, muito bom. Hoje, em vez da gente ver o banho da Dona Doroteia, nós vamos lá para a ponta da praia ver os navios saírem, né, Cláudio? Agora não tem o banho da Dona Doroteia. Mas ainda existe o banho da Doroteia na cidade? Não, Não? já faz muitos anos já que não tem. Foi proibido? Foi proibido. Foi proibido porque tinha muita coisa. E muita bebida também, muita... Né? Eu me lembro de ver, de frequentar a cidade. É porque eles bebiam muito. E hoje, por exemplo, hoje você já está mais acostumada. Mas naquela época você não estava acostumada com esse negócio de gay e tudo isso. Então, às vezes falavam alguma coisa e já atiravam, sabe? Teve muita gente que sofreu por causa disso. A principal característica era que os homens se fantasiavam de mulher. De mulher, todos. 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 Mas poucos eram gays. A maior parte eram homens mesmo, né? E no final todos se jogavam no mar. Todos se jogavam no mar. Lá em frente dos clubes. Em frente do Saldanha, lá que tinha um Faziam trampolim, né? toda a orla. Eles vinham desde aqui do Canal 1, eu acho, né? Canal 2. Sei lá, eles iam até lá, na ponta da praia. Então ficava a praia toda tomada, né? Onde você fosse da praia, você via. Mas o melhor era ir na ponta da praia mesmo, porque ali é que eles faziam a maior bagunça. Se concentravam ali. Se concentravam ali. Santos sempre foi uma cidade alegre, né? Uma cidade muito boa de viver, né? Hoje dizem que ela é a cidade de velhos, né?
porque a moçada sai para estudar, trabalhar fora, né? E esses outros que se aposentam vêm morar aqui. É uma cidade muito tranquila. Então, mas ela tem, assim, ela tradicionalmente uma cidade que na sua história teve a sua marca de ser uma cidade combativa, de atuação, de militância operária. Com certeza, né? Com tudo. Os estudantes faziam aquelas revoluções, né? Naquelas épocas os estudantes eram bem participativos, assim, na política, tudo. Nós tínhamos aqui, inclusive, uma grande turma aqui em Santos, da faculdade, que participavam, que hoje são excelentes professores de cursinho, de coisa, né? Tem livros, né, Cláudio? Como é? Lideranças. Políticas nacionais. Muito, inclusive. muito. E Santos também sempre teve uma vida cultural muito intensa, né? Teve sim. E com relação ao curso no carnaval, como é que era? Eu não participei dessa época. Nessa época eu não participei. Era no finzinho aqui, a gente às vezes vinha, andava assim, de carro, tinha um tio que tinha um carrinho aberto, e a gente fazia, mas não era aquele curso do tempo da minha mãe, né? Que aí eles só brincavam mesmo ali, né? Na praia, na coisa. Mas eu não peguei essa... Eu sou velha, Cláudio, mas no entanto. Em termos assim, geográficos, onde você morou desde pequena e onde você mora, vai dizendo os locais onde você residiu. Eu comecei quando vim morando aqui na Campos Sales. Depois, aí meu pai construiu uma casa lá no Marapé, perto ali do Curvão do Marapé, e foi ali que eu passei a maior parte da minha vida. Entendeu? Que eu fui para lá com uns 17 anos, saí para me casar com 23 e depois voltei, porque aí meu marido comprou a casa vizinha do meu pai, que quando meu pai construiu 2 casas. Uma era dele, que nós morávamos, e outra de um primo da minha mãe. E aí eles estavam vendendo e nós compramos. Quer dizer, a minha vida praticamente eu passei ali, no Canaã, Marapé, ali, pertinho da igreja de São Judas. Quando nós fomos para lá, não tinha calçada, não tinha nada, era vala. Vala. A igreja de São Judas não era metade do que é hoje. Eu tinha uma portinha assim pequenininha. Era tudo areia, terra. E os pés sujavam de lama quando chovia? Era lama. Quando eu me casei, a rua era toda cheia de vala. Do lado tinha um terreno enorme, e meu sogro era muito amigo do Silvio Fernandes Lopes, que era prefeito de Santos. Aí ele mandou passar uma máquina no terreno para fazer de estacionamento e na rua todinha, assim. Porque era aquelas valas que era veião mesmo, terra mesmo. De se lambuzar, né? Depois é que começaram a calçar tudo. Mas aquilo ali tudo era areia. Vocês evitavam usar sapato e roupa branca, né? Olha, a gente fazia assim, sabe como é que a gente fazia? A gente saía até descalça, depois chegava lá na esquina, limpava as coisas que era para não sujar o sapato, entendeu? Quando chegavam de volta, a gente fazia a mesma coisa, aí chegava em casa, tomava banho, pronto. Né? Mas não tinha muita... A gente também não tinha muita roupa, né? Mais ou menos em
Uhum. Então o segredo Eu era... me casei em 59. Então o segredo era levar o sapatinho na mão e colocar quando chegava no baile, perto do baile. Não. Já, quando chegava na avenida ali já podia. Quando chegava na avenida já podia. Já podia? Já podia botar sapato. Eu queria ouvir como você falava no rádio amador. Reproduz um pedacinho para mim. Não, Na linguagem e símbolos que vocês usavam. agora eu já nem lembro, já faz tantos anos, né, que eu não falo. Assim, a gente conversava com os amigos, com as pessoas conhecidas, entendeu? Conversava como se eu estou conversando aqui com você agora. Eu falava, os outros falavam, já respondiam, ficava um. Mas Às é vezes... certo que vocês, nessa conversa, principalmente quando tocavam em determinados assuntos, usavam o código Q, né? Código Q. O código Q que é pertinente a quem pratica radioamadorismo. QTR, QRM, QS... QSL era a hora, né? Isso exige uma memória e uma rapidez de Muito grande. raciocínio muito grande. Né? Uma memória, né? Porque você vai falando tanto que você acaba ficando com aquela linguagem, né? Você guarda. Eu acho muito engraçado que quando eu pego táxi, os taxistas falam com as firmas deles pelo código Q. As centrais, né? Pelo código Q. Principalmente quando se refere, quando você está conversando com um radioamador, você não pode tocar em dinheiro, né? No aspecto do dinheiro, então Não. você fala sempre quantos QSJs. Quantos QSJ, Porque tinha certas coisas que você não podia falar. Política, religião, dinheiro, né? Eram temas proibidos. Proibidos, Então tinha os códigos que a gente conversava Tinha com algum ele. tipo de censura? Você na época disse? Tinha, né? Porque você vê, a Revolução começou em 64. Eu me casei em 59. Quer dizer, foi logo em seguida, né? Então esses temas vocês nunca Não. abordavam. De jeito nenhum. Era só conversa mesmo. E a polícia tinha controle Tinha, desse movimento de vocês, né? tinha. Eles controlavam o rádio. Tinha controlado. A Dentel controlava tudo. Sabia onde estava, Onde quem estava aquela frequência, onde estava aquele rádio. com quem estava falando, tudo. Era tudo registrado. Por isso a proibição dos temas. É. censura mesmo. Existia até um livro de contatos que você era obrigada a registrar com quem contactou. Tá? Ah, sim. Lembra? A gente tinha um livro que, dia tal, com tal país, com tal prefixo, entendeu? A gente tinha tudo marcadinho, tudo marcado. Mas era um controle seu, não? Tudo organizado. Não, a gente fazia isso porque se um dia viessem dizer que fiscalização, qualquer coisa, porque o Dentel às vezes baixava nas casas dos radioamadores para ver se não tinha nada de irregular. Então a gente tinha todo aquele controle, né? E você se adaptou fácil à internet? Muito fácil. Migrou rápido para a internet? Foi a internet desesperada. Você sabe de alguém que foi perseguido naquela época, em 64, rádios amadores? O que eu estava? Eu fui para a internet, e engraçado que eu dizia assim, Miriam, você precisa comprar um computador, porque não sei o que, aquilo outro. Eu digo, não, pelo amor de Deus, não quero aprender mais nada. Eu já sei tudo na minha vida, não quero mais aprender. Não quero aprender. E um dia,
A esposa dele trocou o computador e falou, pois você vai aprender. Aí, eu vou dar o computador para você. E ela me deu o computador. No começo, tudo bem. Eu com aquele medo de mexer, disso, daquilo, aquilo. Mas, menina, mas rapidinho eu já estava até consertando quando ele saía do ar. E com quem você tecla hoje? Com ele, com a esposa dele, com a minha filha mais nova que mora em Bauru, com as minhas netas, com os netos. Né? Não, onde? Nathalie. Ah, com a filha dele que está nos Estados Unidos. Miriam, você se recorda de algum colega que tenha sido perseguido durante a ditadura? Teve. Essa turma da Faculdade de Matemática e de Ciências, eles foram perseguidos e muito. E não, a turma do Rádio Amador? Não, no Rádio Amador, aqui em Santos eu não soube de ninguém. Aqui em Santos eu não soube de ninguém. Agora, na faculdade teve. Teve gente da pesada. Chega. Você hoje tem algum outro passatempo além da internet? Eu pinto, eu bordo, eu viajo. A gente viaja todo ano, né, Cláudia? Para o Brasil ou para o exterior? Não, nós já fomos para o exterior, já fomos aqui também. A única coisa que eu já falei, eu não tenho mais expectativa de vida nenhuma. A única coisa que eu ainda não conheço, que gostaria de conhecer, que seria um sonho, é a Europa. A Europa eu não conheço. Mas conheço todo lá os Estados Unidos, aqui a América do Sul também. Não. Você pratica esporte na praia? É muito difícil, mas eu de vez em quando dou umas caminhadas. Porque eu moro na praia. Porque tem a turma que vai fazer ginástica lá às Não, 6 horas da não. manhã, né? Não faço. Não faz? Não Como é que faço. você se mantém aí linda e maravilhosa? Vou contar para ela. Você corta aí, viu, bem? É fumando e tomando uma cervejinha de vez em quando. Escrachota. Corta esse pedaço, viu? Bom, Mira, E brigando com a filha, que a filha quer que eu deixe de fumar, esse quer que eu deixe de fumar, a mulher dele quer que eu todo deixe de mundo fumar. pegando no seu pé, né? Todo mundo pegando no meu pé. E nós fomos passar o carnaval em Salvador esse ano. E eu passei, eles ainda dormiam, eu passei 7 dias, não foi, Cláudia? Sem dormir. Sem dormir. Vendo o carnaval, fumando, tomando cerveja. E eles iam tudo dormir 1h da manhã. Tudo E velho. eu dizia, tudo velho. Ah, porque amanhã cedo nós temos que levantar para ir para a praia. Eu digo, eu não paguei uma viagem para ir na praia. Eu vim aqui para ver o carnaval. E eu ficava com Você 2... comprava abadá, saía atrás dos Não, blocos? não, isso não. Mas nós ficávamos lá na Muvuca ali. E aí eles iam dormir, então tinha o neto de uma delas, que foi com a gente, e um outro rapazinho de São Paulo. E eu ficava com os dois, 18 anos, pulando até 5 horas da manhã. Aí eu ia devagarinho para o quarto. Aí eu cheguei em Santos com uma tosse. E minha filha ficou brava, bateu o telefone na cara, disse que se eu não fosse num pneumologista, que não sei o que, isso, que aquilo, aquilo. Aí fui, fiz tudo quanto foi exame, não deu nada. Ela falou, mas será que não tem um médico na vida que diga que esta mulher tem alguma coisa para não largar de fumar? Bom, Mira, eu queria, em nome da Fundação, agradecê-la pela presença. Não tem muito o que contar, né? Mas E te dar os sempre parabéns por essa energia, por essa juventude. Continue assim. Se Deus dando quiser, exemplo né? Para todos nós, Se Deus quiser, né? com essa saúde toda. Os meus avós do lado do meu pai morreram, a família do meu pai todo morreu depois dos 90, 98, 96. E eles chegaram no Brasil no dia da abolição da escravatura. Vieram da onde?
Portugal. Eu sou neta pelos 4 cantos de português. 4 costados. E os meus avós do lado do meu pai chegaram aqui no dia 13 de maio de 1888, que ela disse que minha avó contava que nunca tinha visto tanta gente de cor e tanta bexiga. E seu avô era comerciante? Era, aqui Que no Brasil. comércio que ele tinha? Tinha mercearia. Aqui em Santos também, né? Não, ele foi para Pinhal, Espírito Santo, Santo do do Pinhal. Pinhal. Eles foram criados lá, meu avô mandava os filhos todos para estudar em Campinas, né? Que naquela época não se usava estudar, né? Pinhal era uma cidade importante, produtora de café. É. Depois eles vieram para Santos. Perto de Mogi Mirim. É. Então, em nome da Unimonte, da Fundação, eu gostaria mais uma vez de agradecê-la por ter vindo aqui, Obrigada. contar um pouco da sua história com Imagina. a gente. E parabéns. É só mesmo. Eu só sei dar risada, né, Cláudio? É por isso. Falou bem. É por isso. Legal. Eu só sei rir. Muito e grosso. Eu só sei rir e fazer os outros dar risada também. Ah, mas é esse que acho que